puxou o fio. Tudo bem, mas amor, já começou. Lesada. Olá pessoal, quem me acompanha no Snap sabe que já tem um tempo que eu vinha passando mal e eu tive que mudar a minha alimentação, porque várias coisas que eu comia, eu tinha vários sintomas. Se você não sabe quais são, é porque você não me acompanha no Snap, então acompanha lá, Luana Nashki. Então, depois de muito tempo, eu fui a vários médicos, fiz exames e tal, eu descobri o que eu tenho. É a síndrome do intestino irritável. O que é essa doença, Luana? Então, eu vou falar um pouquinho do que eu sei, eu ainda não sei muita coisa, porque eu descobri essa semana, mas eu vou passar o que o médico me passou. É uma doença que não tem cura e os médicos ainda não descobriram o que causa essa doença. O tratamento para quem tem essa doença é não comer... Tá aparecendo? É não comer glúten e lactose, tem que tirar o glúten e a lactose da dieta. Em alguns casos tem que cortar também frutas. Eu ainda não sei se esse é meu caso, por enquanto eu tô comendo fruta. E aí Muita, é. E aí eu tô vendo se eu vou continuar passando mal, ou se não vou, se eu vou precisar cortar ou não. E quem tem essa doença acaba tendo muitos gases, então também tem que cortar feijão, cortar não, diminuir no caso. Feijão, brócolis, repolho, mas que é couve-flor. Tem que diminuir essas coisas. Botar uma rolha. Tem que diminuir as coisas os alimentos que dão gases. Então, o tratamento é basicamente esse, não tem muito o que fazer. Essa é a reeducação alimentar e com isso, de 3 a 4 anos, os sintomas diminuem. Isso para algumas pessoas, né? Tem gente que pode demorar mais e não ter cura e para outras, às vezes até em menos tempo. Né? Então vamos torcer para os meus sintomas sumirem rápido. E ele falou que tem gente que depois de um tempo consegue voltar a comer alimentos com glúten e lactose e tem gente que não. Ele passou alguns remédios para caso eu sinta dor, para caso eu tenha refluxo, para gases. E ele falou que em alguns casos, se meus sintomas não passarem, talvez com a reeducação alimentar, porque eu já estava fazendo uma reeducação alimentar, mas eu não tinha cortado totalmente glúten, lactose, eu tinha diminuído, porque eu não sabia que tinha que cortar, que isso causava as dores e tal. Mas aí agora a minha reeducação alimentar ficou ainda mais restrita, eu tive que tirar mesmo. E ele falou que se continuar sentindo dor, tendo todos os sintomas, eu tenho que voltar nele e em alguns casos as pessoas têm que tomar antidepressivo. E mais alguma coisa, amor, que ele falou? Esse antidepressivo é bem leve, é só para ajudar mesmo no ânimo e para a pessoa às vezes poder dormir, porque a dor atrapalha. Eu acredito que seja, por exemplo, no meu caso, várias vezes eu pego para comer alguma coisa e eu começo a passar muito mal, gente. São dores insuportáveis e junta, você vai perguntar quais são os sintomas. Alguns dos sintomas, tipo, eu comia alguma coisa, eu começava a ter muita vontade de vomitar, muita dor mesmo, a pressão caía, às vezes eu não conseguia ficar em pé, muita tontura. Esses são só alguns dos sintomas que eu tinha. E eu tinha vários outros e tem outros pacientes que têm muitos outros. Então eu começava a chorar. Eu chorava muito porque eu não podia comer o que eu queria e eu comia as coisas, eu passava mal. E, por exemplo, às vezes eu comia algum tipo de coisa, coisas para uma carne vermelha, vamos dar um exemplo. Se eu fizesse a carne vermelha no óleo, eu passava mal. Se eu fizesse na manteiga, eu não passava. Aí, ok, eu peguei e fiz no óleo e comi. Comecei a passar mal. Aí você acha que eu vou passar mal só naquela hora e acabou? Não. Aí depois eu posso comer salada, posso beber água, eu posso comer o que for. Eu ficava por volta de uma semana passando mal toda hora, o dia inteiro. Então era bem tenso, então você ficava tipo arrasada, você começava a chorar muito, eu começava a chorar muito. E eu acredito que outras pessoas fiquem assim também e acabam tendo um bicho na mente. Bacana que ficou a tomada aqui, né? E começa a ficar com depressão mesmo. E ele falou mais alguma coisa. Deixa eu lembrar. Eu não lembro. Gente, teve um outro negócio. Esse problema não causa falta de memória, tá? Esse é um problema nosso.
Pois é, falou isso aqui, 2, 3 2 dias. dias. 2 dias, gente. E, caraca, teve alguma outra coisa que ele falou. Lembrei. Outra coisa que eu também sentia, que eu sinto, por exemplo, as pessoas comuns têm que comer de 3 em 3 horas. Eu não aguento ficar 3 horas sem comer. Mas você não é comum. Eu não sou comum. Eu tenho que comer por volta de 2 horas, 2 horas e meia, por aí. É um monstrinho, gente. E o médico falou que isso também é por causa da doença. E, tipo, se eu passar disso sem comer, eu começo a passar mal. E não é aquela coisa, dá fome e começo a passar mal. Não, eu já começo a passar mal de vez. E muito mal mesmo. E aí ele falou que isso é sintoma da doença. E eu tenho que comer pouca quantidade várias vezes. Ou seja, você no almoço faz lá seu pratinho de almoço? Eu não posso comer a quantidade que você almoça. Eu tenho que pegar o meu almoço, a quantidade do meu almoço, eu tenho que dividir. Aí o que a gente está testando, né, amor? Eu estou dividindo o meu almoço em 2, como, aí 1 hora, 1h30 mais ou menos depois, eu como a outra metade para não ficar... A gente testando assim para ver se eu não passo tanto mal, e as outras refeições de 2 horas em 2 horas e meia, mas tudo pouquinho. Então é isso, é basicamente isso. Algumas pessoas têm essa doença e não sabem, então procurem um médico para saber. O negócio não se agravar. Eu demorei a procurar um médico. Eu comecei a sentir os primeiros sintomas há 1 ano e meio e eu não sabia o que era. Eu achava que eram sintomas, sei lá, cada hora, enjoo normal, sei lá, eu comi alguma coisa. Enfim, só que foi agravando muito. No final do ano, como tem vídeo aqui no canal que eu falo isso também, no final do ano eu comecei a... Tudo que eu comia, passar muito mal, vomitar e tal, e não tinha vida social. Porque eu não podia sair para comer nada porque eu passava muito mal. Então, se você sente muitas dores, se você sente alguma coisa estranha no seu corpo, procure um médico. E é isso que eu tenho. Gente, rapidinho, é procurar um médico mesmo, tá? Não vem com essa de ficar lendo na internet, não. Porque isso é problemático pra caramba. Você acha que tem milhões de coisas e não é. Lembrou de uma coisa. Eu procurei muito antes na internet e eu achava que era 1000 coisas e eu ficava com 1000 caraminholas na cabeça, achando que eu tava com várias coisas graves. E apesar da doença não ter cura, foi o que o médico falou pra mim. Primeiro ponto que ele falou, quem tem essa doença, um ponto em comum das pessoas que têm essa doença, são pessoas que são muito ansiosas. Então você acaba achando que você tem alguma coisa grave ou que essa doença vai se transformar em um câncer, alguma coisa assim. Não, essa doença não evolui para uma coisa mais grave. Só é muito chata, você não atrapalha muito a vida, mas não passa para uma coisa mais grave. E outra coisa que ajuda a diminuir os sintomas é não se estressar. O estresse agrava muito os sintomas. Falou a pessoa estressada. Eu sou muito estressada, eu tenho que diminuir. Ou seja, não me estressem. Então é isso. Um beijo. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Saberem um pouco mais sobre isso. Beijo, tchau pro Instagram. Tchau. Tchau.